Poderoso Senhor, fala aos nossos corações, Deus, nesta tarde. Venha nos redarguir, venha nos corrigir, venha nos instruir em justiça, Senhor, a fim de sermos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra, Pai. Por favor, Senhor. Fale a nós, Senhor, por favor. Fale a nós. Fale conosco, Senhor. Por favor, Senhor. Neste último dia, Senhor, que estamos a culminar com a atividade, Pai. Venha consolidar em nossos corações toda a verdade relativamente à conduta cristã, Pai. Venha consolidar, Senhor, essa verdade a respeito da conduta cristã em nossos corações, Senhor, por favor. Por favor, Deus. Eu rogo encarecidamente que o Senhor fortaleça os fracos, levanta os caídos e impulsione aqueles que se encontram infrutíferos ou ociosos, Pai, por favor. Essa é a minha e a nossa oração, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor, por favor. Por amor do Teu nome, Pai. Por amor do Teu nome, Senhor. Por amor do Teu nome, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Pai, Senhor, amém. Glória a Deus. É sempre uma honra, por um lado, né, poder estar com os irmãos, principalmente em outras comunidades, e uma grande bênção, por acaso, ser convidado para partilhar alguma coisa com os irmãos. Sinto-me feliz, por acaso, pelo fato de estar aqui com vários irmãos, rever outros rostos e cultuar com os irmãos. E também, claro, né, sempre uma grande responsabilidade pregar no último dia de qualquer atividade. Há muita expectativa que se coloca em relação ao último vinho, né? Se calhar o mestre Sala estará aqui para nos ajudar a transformarmos água em vinho. Glória a Deus. Antes mesmo de abrirmos o texto que eu vou usar para partilharmos o assunto de hoje, eu gostaria de chamar a atenção aos irmãos em relação a muita coisa que já foi dita ao longo de todas essas semanas, que prende-se com a ideia que cada um de nós deve ter bem assente na sua consciência em relação à conduta cristã. Mas, irmão, a conduta cristã não é algo que se calhar deveriam nos exigir ou nos cobrar. A conduta cristã é inerente à nova natureza que nós adquirimos em Deus. A conduta cristã, ela está intrinsecamente associada à natureza que nós recebemos da parte do Senhor. Pensa num aluno que decide, por exemplo, estudar no Colégio Patrícia Rossana. Utilizar o uniforme do Colégio Patrícia Rossana é inerente ao fato desse indivíduo agora passar a ser considerado como aluno deste mesmo colégio. Amém, meus irmãos? Lembro-me uma vez, né, de um crente que ele era rapper, depois se converteu, e depois da conversão dele ainda usava calças grandes e o cabelo ainda era parcialmente comprido. Lembro-me, ele foi admitido na altura num banco para trabalhar lá. E ele chegou lá e ele disse que a situação mais constrangedora que ele passou foi pelo facto de lhe exigirem que ele tinha que cortar o cabelo, que agora tinha que vestir-se de modo formal, já não poderia usar aquelas calças largas e tudo mais. E ele teve que se submeter e mudou o visual dele. Nós víamos um crente de uma forma, quando entrou lá, começamos a ver ele de segunda a sexta de uma forma diferente. Isso para dizer o quê? O facto dele entrar naquela instituição
várias regras, né, regras entre aspas, em relação àquela instituição recaíram sobre ele e ele começou a proceder em função das exigências da instituição em que ele se encontrava. Vê, essa é a lógica da conduta cristã. A conduta cristã está associada a quem nós somos hoje em Jesus. Por isso é que a conduta cristã não deveria ser algo que nos é exigido. A conduta cristã deveria ser algo que, se calhar, deveriam nos alertar, nos despertar para continuarmos. Porque o facto de você estar em Deus é obrigatoriamente bíblico, que você deixa a mentira e você agora fale a verdade. Agora que você está em Deus, é normal, meus irmãos, isso não é anormal. É normal que você não ande na prostituição. Agora que você está em Deus, é extremamente normal que você não ande nas obras em que você vivia antigamente. Por isso é que Paulo deixa claro que ele nos chamou para nós sermos santos e irrepreensíveis. Repare, o ser santo e irrepreensível nele mesmo é resultado do nosso chamamento. Deus nos chamou e a pergunta que se levanta agora é: o que é que nós temos de fazer? Como é que nós temos que proceder agora que nós estamos no Senhor? Nós temos de viver de forma santa e irrepreensível. Fazendo isso, nós estamos a outorgar o nosso chamado. Quando você decide viver uma vida santa e irrepreensível, você só está a outorgar, você está a patentear o teu chamado, você está a deixar claro que é para isso que você foi chamado. Você está a evidenciar que você é uma nova criatura. Você está a evidenciar que você agora é filho de Deus e está no Senhor. Amém, meus irmãos? Então, a conduta cristã, eu sou daqueles que defendem que a conduta cristã é daqueles irmãos que têm de se pregar sempre. Sempre, sempre. As nossas vidas giram em torno da conduta cristã. Você vai sair daqui de casa, vai sair daqui da reunião, vai chegar em casa, vai encontrar um pai, a tua mãe, ou teu irmão descrente. Você vai ter que utilizar todas as instruções de modo a ter uma conduta irrepreensível. Amém, filhos de Deus? Então, eu quero de facto chamar a tua atenção em relação a esse detalhe, que a conduta cristã está associada a quem nós somos no Senhor. Quem nós somos no Senhor nos leva a proceder dessa forma. Eu até digo que, e às vezes eu faço isso, e graças a Deus dá certo. Às vezes quando estou a apacentar, principalmente uma irmã, eu me escuso em gastar tempo em lhe pregar sobre o modo como ela deve se vestir. Eu luto o máximo para lhe introduzir Cristo, Cristo e Cristo. E a verdade é que ela hoje é no Senhor. E às vezes dá certo, você vê que num dado momento, sem você falar do modo como ela deve se vestir, ela começa a mudar radicalmente a sua forma de se vestir, porque ela entendeu quem ela hoje é no Senhor. Isso faz todo sentido. Claro que isso não descarta a possibilidade de você exortar uma irmã, ele instruir do modo como ela deve se trajar agora que está no Senhor, mas entender quem você é no Senhor faz toda a diferença, meus irmãos. Se você esquecer quem você é no Senhor, eu te garanto e dou-lhe cartas que você vai chegar no serviço e você é capaz de chegar atrasado e quando o patrão te perguntar por que você atrasou, havia muito engarrafamento, mas você acordou tarde. Quando você entende quem você é no Senhor, você não vai se expor a esse grau de tentação em ter que mentir, que eu cheguei tarde por causa do engarrafamento. Simplesmente você vai falar a verdade. Amém, meus irmãos? Isso é que faz às vezes com que muitos crentes não aceitem sofrer o agravo em função da conduta que eles vivem no Senhor. Eu já vi crentes que os pais decidiram abrir mão de prestar algum auxílio, porque o meio que os pais estavam a tentar ajudar, a utilizar para que ele conseguisse um emprego eram meios ilegais. Então você precisa entender que não importa o que há de recair sobre ti, você precisa continuar a ter um proceder e uma conduta santa e irrepreensível. Irrepreensível significa uma conduta que ninguém te chama para te repreender. E a igreja não precisa ter que tirar 1 mês ou 2 meses para falar sobre conduta cristã. Porque você está andando irrepreensível, ninguém tem de que te repreender. Nós olhamos para o teu proceder e não nos preocupamos contigo. Ninguém te chama para te repreender. Ser irrepreensível é assim. Então, todo o nosso proceder está ancorado a essa verdade de quem hoje nós somos no Senhor, meus irmãos. Leve isso em consideração, isso vai te ajudar quando você subir no táxi, quando você chegar na escola, isso vai te ajudar. E por acaso, na semana passada, uma irmã ligou para mim e gravar. Ok, isso vai te ajudar a proceder de forma correta, amém, meus irmãos?
Amém? Isso vai te levar a proceder de forma correta e por acaso vai te livrar de situações muito constrangedoras. Quando você entende quem você é no Senhor, ainda que você esteja a fazer a tua última prova, com garantias de que o emprego está lá à espera, e se você conseguir bater essa cadeira, você tem um emprego garantido, meus irmãos. E você no preciso momento vê que não consegues exatamente resolver a prova, ou fazer a prova, ou resolver todos os exercícios. Você não vai utilizar outros meios, porque você entendeu quem você é no Senhor. Amém? Ouvi de um crente que ligou, né? E ligou na semana passada, antepassada, ligou de uma das províncias, e ele disse que tinham entre eles um crente. Por acaso é a segunda vez que eu me deparo com situações do gênero. E aqui onde eu vejo, pô, aí houve uma conversão genuína. Ele ligou e disse que havia entre eles um crente que era novo, estava alguns meses na fé. Só que esse crente, de tanto entender quem ele era no Senhor e o modo como ele deveria andar, segundo informações, disseram que num dado momento ele foi ter com os ministros e revelou coisas aos ministros. Disse aos ministros que ele tinha em sua posse dois computadores, né? 2 computadores e mais alguns materiais aí informáticos. E os ministros perguntaram, tá bom, o que é que isso tem a ver com o que estás a nos falar? Eu disse, não, antes de eu me converter, eu assaltei a administração do meu município. Eu entrei na administração do meu município, furtei todo o material informático que lá se encontrava, levei em minha casa. Por acaso eu queria vender, entretanto não vendi. 2 semanas depois eu me converti e não estava a ver formas de vender. E hoje eu quero exatamente me desfazer disso, mas eu quero confessar o meu pecado, ir à administração e devolver todo o material. É isso, meus irmãos, que acontece num coração regenerado e compreende em relação à questão da conduta cristã. Amém, filhos de Deus? É de facto isso que acontece. E ele, por acaso, foi até com os ministros. Foi uma situação, porque isso depois poderia dar lugar a um crime, coisas do gênero, mas nós aconselhamos como é que ele deveria proceder, que os ministros deveriam acompanhar. E graças a Deus ele achou graça com um agravante, né, aos olhos do próprio administrador, e o material todo foi devolvido. Amém, filhos de Deus? Amém? Então, você precisa entender desesperadamente que essas são as implicações da tua conduta no Senhor. Agora, eu por acaso, no dia de hoje, não quero falar muito sobre a conduta cristã, como é que você deve viver e tudo mais. Por ser o último dia, e eu creio piamente que os outros pregadores impulsionaram, falaram aos irmãos sobre a necessidade de nós vivermos conforme a palavra do Senhor recomenda, termos uma conduta boa e irrepreensível. O que eu quero no dia de hoje é chamar a tua atenção de um aspecto. De tudo que foi dito, de tudo que nós ouvimos e de tudo que nós aprendemos, eu quero de facto mostrar aos irmãos quais as possíveis repercussões da tua conduta, se eventualmente você não levar em consideração tudo que foi dito aqui ao longo de todas essas semanas. Amém? Eu não quero, toda a minha abordagem vai ter como base as repercussões e as consequências da tua conduta. Se calhar vou falar mais das repercussões no seio da igreja. Eu sei que muita água já jorrou em relação ao modo como nós temos que viver, ao modo como você deve proceder. Mas, claro, nós vamos terminar essa atividade hoje sobre a conduta cristã. E depois o que é que vem? E depois o que é que acontece? Agora, alguns provavelmente vão levar em consideração, mas pode-se dar o caso que outros não levem em consideração. Então eu quero chamar a tua atenção, a fim de que mesmo no dia de hoje você leve em consideração que esse assunto que nós estamos a abordar é extremamente importante e que existem repercussões terríveis na eventualidade de você não levar em consideração todas essas recomendações. Amém, filhos de Deus? Amém? Vamos abrir rapidamente Gálatas, né? Gálatas 6. Gálatas capítulo 6, eu leio, diz assim... Versículo 1, diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade,
Todavia, cuida de ti mesmo para que não sejas igualmente tentado. Levar as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém? Amém? Ok, vamos ler Romanos 8. Desculpa, 1 Coríntios 8. 1 Coríntios capítulo 8 diz assim, no versículo 1, 1 Coríntios 8, 1. No que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento, porém esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, no que se refere à comida sacrificada aos ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. Pois, ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de facto há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus e Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns ainda acostumados com os ídolos comem esses alimentos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e com a consciência deles é frágil. E como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Nós nos tornamos piores, não nos tornaremos piores se não comermos nem melhores se comermos. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Portanto, se alguém, muita atenção no versículo 10, portanto, se alguém que tem a consciência fragilizada vir a ti, que tens conhecimento, comendo à mesa com os ídolos, a mesa no templo dos ídolos, não será, contudo, a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício aos ídolos. E se assim esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto, quando pecas contra teus irmãos, dessa maneira ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dela. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, eu quero, como disse, eu quero chamar a atenção dos irmãos em relação às repercussões da tua conduta e claro, vou falar especificamente no seio do corpo, no seio da igreja, no seio, nesse meio em que eu e você estamos inseridos, como disse o irmão João no princípio, né? Nós fomos chamados pelo Senhor e fomos enxertados à família de Deus. Então, eu quero falar sobre as repercussões que a tua conduta pode trazer. Paulo, meus irmãos, Paulo traz aqui. Nós temos dois cenários dos textos que lemos, um em Gálatas e outro em 1 Coríntios. E esses dois cenários espelham dois irmãos a procederem de uma determinada forma e o seu procedimento a ser influência para os outros. Em Gálatas, você tem um cenário que é diferente do cenário que nós temos em Coríntios. O que é que acontece em Gálatas? Em Gálatas, Paulo diz que se um irmão for surpreendido em alguma coisa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal. O cenário de Gálatas é esse: é um irmão que foi surpreendido num pecado e há um outro irmão que se disponibilizou a ir lá prestar auxílio, ajudar. E o irmão está a ser ajudado. Entretanto, Paulo chama a atenção de que o irmão que está aí a ajudar o outro que foi surpreendido em algum pecado, precisa olhar, ter cuidado, precisa ter cautela e ter cuidado, olhando para ele mesmo. E Paulo deixa claro, para que também não seja tentado. Amém, meus irmãos? Esse é o cenário de Gálatas. O cenário de Coríntios é diferente. No cenário de Coríntios, você não tem um irmão que vai ao encontro do outro para poder prestar um auxílio. Em Coríntios você tem um cenário diferente. Em Gálatas você tem um irmão que diretamente sai ajudar o outro. E ele precisa ter cuidado
para que, naquilo em que o irmão tropeçou ou foi surpreendido, ele também não seja tentado a cometer o mesmo erro. Em Coríntios, você tem um cenário diferente. Em Coríntios, não há esse contato direto. Em Coríntios, falou-se muito a respeito dos ídolos e tudo mais. E é um irmão com a consciência fraca que está a passar, estou aqui a parafrasear, está a passar e vê exatamente um irmão sentado à mesa a comer de carne que foi sacrificada aos ídolos. Ele está a fazer na sua consciência porque tem conhecimento. Ele sabe o que está a fazer. Mas Paulo diz que esse irmão, o irmão fraco a olhar, simplesmente ele corre sérios riscos de ser influenciado por causa da consciência dele fraca. Amém? E ele, ao ser influenciado, o risco que se corre é que essa influência de ver o irmão pode levá-lo a pecar. Eu vou explicar isso melhor, meus irmãos. Pode levá-lo a pecar. Ou seja, nós temos aqui dois cenários, tanto em Gálatas, dois cenários diferentes. O que eu quero mostrar com esses dois textos e com esse cenário é que a tua conduta no seio da igreja, a tua conduta no Senhor, se você não levar em consideração, ela pode ser um grande potencial para influenciar os irmãos em coisas positivas como em coisas negativas. Você precisa prestar atenção que esse assunto que nós viemos a falar ao longo dessas semanas todas não é um assunto só que diz respeito a ti, é um assunto que diz respeito a todos nós. Paulo fala em Coríntios que nós somos membros uns dos outros. Qual é a implicação dessa verdade? É que eu e você estamos ligados naturalmente. Amém, meus irmãos? Eu e você estamos enxertados naturalmente. Tenta chegar a uma árvore, corta o tronco vai secar. O que você precisa entender é que a tua conduta não é uma conduta só que diz respeito a ti. É uma conduta que também diz respeito a todos nós como igreja. É uma conduta que não só te influencia a ti, mas é uma conduta que pode influenciar a todos nós. Por isso é que você, ao ter cuidado de viver uma vida que agrada o Senhor, você está a viver com base em todas as implicações que foram pregadas nos dias anteriores. Entretanto, você precisa levar em consideração que, não atentando para todas essas recomendações, a tua conduta, quer ela seja de forma positiva, quer ela seja de forma negativa, pode ser um autêntico influenciador para os irmãos. Amém, filhos de Deus? Então, é de todo necessário, meus irmãos, que nós levemos em consideração todos esses aspectos relacionados à conduta cristã. Você precisa cuidar a fim de que você seja uma boa influência para os irmãos do ponto de vista daquilo que é a conduta cristã. Você já notou que existem crentes, principalmente aqueles que entram na fé, que às vezes ele não sabe muita coisa a respeito das escrituras. Ou seja, ele vive baseado no que ele vê e ouve dos irmãos, no que ele vê mais. Às vezes ninguém chega para ele e diz, olha, que se trajar dessa forma não convém a crente. Simplesmente olha para as irmãs que ele já encontrou e decide proceder daquela forma. Então, o facto de nós fazermos parte do mesmo corpo e às vezes nos congregamos na mesma localidade, nós nos influenciamos uns aos outros. Por isso é que a tua conduta, ela não pode só ter uma implicação daquilo que o Senhor diz em relação ao modo como você precisa viver. Mas você precisa também entender que se você não viver dessa forma, a tua conduta é um autêntico potencial para influenciar outros irmãos. E claro, influenciar até de forma negativa, meus irmãos. A tua conduta suja a todos nós. E é muito simples entender isso. Pensa no que Paulo falou de que somos um só corpo, individualmente membros uns dos outros. Eu estou ligado a ti, você está ligado a mim, nós estamos ligados um ao outro, naturalmente, mediante a fé em Jesus. Então não pensa que a tua conduta só diz respeito a ti, diz respeito a todos nós. Tua sujeira é a nossa sujeira. Paulo deixa claro em Coríntios que se um membro padece, todos perecem com ele. Se um membro é glorificado, todos são glorificados. Amém, filhos de Deus? Todos são glorificados. O que é que isso significa? Significa que você precisa ter uma visão de que você está ligado ao corpo. E tudo que você faz, quer de forma positiva, quer de forma negativa, influencia o corpo. E essa influência, a semelhança do texto de Gálatas e Coríntios, pode ser uma influência direta, como pode ser uma influência indireta. Nós nos influenciamos naturalmente uns aos outros, meus irmãos. Naturalmente.
Há comunidades onde você chega lá, todos pregam da mesma forma. Você chega e ouve de longe a orarem, você não sabe quem está a orar. A nossa influência ela é muito natural. Da mesma forma que nós nos influenciamos naturalmente no aspecto, nesse quesito de conduta cristã, pior ainda, meus irmãos. Pior ainda. O irmão que está a ajudar o outro, que foi surpreendido em algum pecado, ele mesmo precisa ter cuidado. Seria até mais fácil, meus irmãos, ir lá e prestar um auxílio e recuperar o irmão. Mas Paulo está a dizer, vós que sois espirituais, encaminhar o tal, olhando para vós mesmo para que também não sejais tentados. Eu estou a ir auxiliar ou prestar um auxílio ao irmão. Eu preciso ter cuidado. Porque a falha e a falta do irmão pode ser um grande potencial de modos a me influenciar. Isso às vezes não ocorre de forma muito direta. Às vezes acontece de forma muito indireta, meus irmãos. Às vezes acontece de forma muito indireta. Então nós não estamos aqui a abordar de um assunto, filhos de Deus, que é um assunto só relacionado a nós mesmos. É um assunto de todos nós. É um assunto que chama a todos nós. O fato de você ver um irmão a fazer, e se isso pode gerar, pode te influenciar, quer de forma positiva, quer de forma negativa. Há crentes que passaram a orar mais, não é às vezes porque alguém subiu no púlpito para pregar, mas simplesmente porque olhando para o outro foi influenciado de forma indireta, sem palavras. Essa influência às vezes não precisa ser com palavras. Lembro-me de uma irmã que, na impiedade dela, era uma autêntica noveleira. Quando se converteu, a novela continua a ser o principal calcanhar de Aquiles dele. Ou seja, ela estava a lutar muito porque ela gastava muito tempo a ver novelas. E às vezes ela chegou de confessar que o tempo que ela gastava para ver novela era esmagador em relação ao tempo que ela tirava para poder meditar. Às vezes não conseguia tirar tempo para meditar e orar, porque gastava muito tempo com as novelas. E ela, num belo dia, foi visitar uma irmã. Repare, essa irmã está a lutar. Vê, nós não estamos a falar de uma coisa que é pecado, estamos a falar de novela. Ela está a lutar com isso. E ela chega para a casa da irmã Eclésia, e vê a irmã Eclésia no cadeirão, a ver novela, não sei se é Record ou Globo, não sei. Imagina o grau de influência que poderá exercer. E repare, ela não está a ver a irmã Eclésia como uma mera irmã, como a irmã que mais influência exerce na vida dela e no seio da igreja. Você está compreendendo o perigo, o perigo e as repercussões que a tua conduta podem trazer para ti, para mim, para todos nós? É isso que pode acontecer. Ou seja, você indiretamente, a irmã Eclésia lhe deu, como dizem, deu sangue. Lhe disse, não há problema. Eu até que sou muito espiritual. Também vejo essas coisas. Amém, filhos de Deus? Amém? Então você precisa ter cuidado. A questão é, estamos a terminar e depois? Como é que fica essa questão? Então não esqueça que a tua conduta pode influenciar a cada um de nós, meus irmãos. Pode influenciar a cada um de nós, filhos de Deus. E é bom reiterar aqui que eu não estou a me referir só a uma influência direta, de vem, vamos fazer. Estou a me referir também a uma influência indireta. Estou a me referir a um crente que estamos todos nós aqui, estamos a conversar e tudo mais. E ele, antes de entrar aqui, viu na porta do vizinho dinheiro, na porta do vizinho. E entre nós estamos a conversar um irmão que está a padecer muitas necessidades financeiras. E ele chega e diz, olha, antes de entrar aqui vi um monte de dinheiro aí na porta do vizinho. Pensa indiretamente, pode-se dar o caso que não aconteça assim, o grau de influência que essa informação vai exercer ao outro. Ninguém está lá, o dinheiro está aí. Ele está, provavelmente, ele está a ser exposto a uma tentação e você nem sequer está a dar conta.
Amém, meus irmãos? O que eu estou a tentar mostrar aos irmãos é que a conduta cristã é um aspecto extremamente importante. Nós precisamos continuar a lutar para vivermos uma vida irrepreensível. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, não importa os problemas, as dificuldades, não importa o agravo que vamos sofrer, nós somos chamados a vivermos uma vida que agrada o Senhor. E se você não fizer, se você não adotar um comportamento em conformidade com aquilo que é a vida cristã, você pode ser um potencial, uma influência terrível para o teu irmão da esquerda e da direita. Amém? Se você, quem aqui já acompanhou várias vezes crentes que caíram em fornicação, você vai dar conta que tem sempre um que influencia o outro. Quer dizer, há um que é aliciado. E quando ele vê que, está me aliciar, então isso é normal. Quando assusta, os dois pecaram. Provavelmente há sempre um que vai exercer uma certa influência em relação ao outro, meus irmãos. Pensa na irmã mais influente daqui da congregação. Os ministros estavam a anunciar que ela está grávida. Com um mundano. Não casou. Nem tem varão. Pensa o quanto essa informação poderá exatamente influenciar a consciência das outras irmãs. E mais. Se entre nós tiver uma irmã que vem da impiedade e viveu uma vida depravada na questão da fornicação, isso ainda é uma tentação terrível para ela. Há pecados que você olha e você depois percebe, quando te anunciam, você se apercebe que o irmão fulano ciclano é que caiu naquele pecado. Parece que te dá sangue, você vê, eu estou a lutar com isso, afinal não sou o único. Ok? Os irmãos conseguem entender? Você consegue ver que, se o irmão Nelson também, então isso não tem nada a ver com ser forte ou não, até sou mais fraco que ele, eu não prego. Dá mesmo uma ideia, meus irmãos. Eu já vi comunidade inteira ser destruída porque tinha um irmão mais influente dentre todos. Esse irmão se colocou em escândalos e pecados terríveis, meus irmãos. E o que aconteceu? Arrastou quase toda a comunidade. E repare, o que aconteceu não é que ele chegou e começou a pregar aos outros irmãos, que também tinham que se meter nos pecados em que ele se meteu. Lembro-me que enquanto alguns ministros foram tratando com esse crente, enquanto estavam a tratar, se aperceberam que nos bastidores o diácono também se meteu nos mesmos pecados. Quando foram tentar socorrer o diácono, se aperceberam que mais dois que exerciam autoridade sobre a igreja também estavam no mesmo problema. Quer dizer, as pessoas começaram a ver que essa coisa de fornicação, afinal, não é tão pura assim. Aquilo os irmãos começaram a tombar um por um. Chegou uma altura que ficaram lá apenas alguns, mas alguns irmãos. Lembro-me de um dos ministros ter ido para lá e olhou a situação da comunidade, sugeriu até que todos eles fossem para uma outra comunidade para melhorarem ou recuperarem, depois voltarem a se reunir lá, meus irmãos. Tudo começou com um e quase toda a comunidade foi arrastada. Então você precisa levar em consideração e ter muito cuidado em relação à tua conduta. E às vezes deixar cair por terra aquela ideia. Paulo deixa claro, se o teu irmão se escandaliza naquilo, por causa da consciência, dá uma pausa, até que esse irmão, fruto da ciência do conhecimento, chega ao ponto de entender. Agora, isso não exclui de você, na tua liberdade no Senhor, fazer aquelas coisas que são legítimas, sem que você peque contra o Senhor. Mas a minha chamada de atenção em relação ao potencial que a tua conduta pode exercer para todos nós. Nos arrasta, meus irmãos. Suja a todos nós. Influencia a todos nós. Todos nós. A outra está a lutar com cábula e você chega para ela e diz que fiz aquela, mas puxei. Você deu ideia. Final de tudo. Então, por favor, meus irmãos, esse é exatamente o primeiro aspecto em relação à questão da conduta cristã. O que a conduta cristã causa para todos nós? Porque, às vezes,
às vezes há uma forte tendência de nós olharmos, e isso faz com que alguns crentes às vezes banalizam. Por ser ele mesmo, ser ele sozinho, ele acha que, epá, isso é de menos, é uma situação que eu nem preciso me preocupar tanto assim. Mas você precisa se preocupar. Você precisa se preocupar, porque nem sempre você vai influenciar de forma direta. Às vezes nem sempre. Vai ser uma situação de Gálatas, ao ponto de você influenciar. Às vezes uma situação de Coríntios. Às vezes o irmão só te viu a passar o sinal vermelho, só te viu. Você nem lhe disse que passar sinal vermelho é normal. Ele só te viu. Acabou, você lhe influenciou. Então, nós precisamos ter cuidado em relação a essa questão da conduta cristã. Amém, meus irmãos? Amém? Um outro aspecto, ainda nesse quesito da conduta cristã, que é importante que nós levemos em consideração. Por um lado, a tua conduta, ela pode arrastar um ou outro crente, quer por palavras, quer sem palavras. E reparem, quando eu falo em influenciar, não estou a me referir apenas aos irmãos que sobem aqui no púlpito. Não pensa que você, pelo facto de não subir no púlpito, a tua conduta não influencia. Influencia. Você é parte do corpo. Você é membro do corpo. Amém, meus irmãos? Nós nunca, dificilmente você vai ouvir alguém a dizer porque o meu dedo está com dor. As pessoas normalmente dizem, estou com dor no dedo. Estou com dor no dedo. Porque o dedo é parte do corpo. Dizer que o meu dor está com o dedo é como se você estivesse a excluir o teu dedo do corpo. Então essa ideia que Paulo traz, você precisa entender que quando um membro padece, todos padecem com ele. Quando um membro é glorificado, todos são glorificados. Então, se você não anda bem, se você não leva em consideração todos os sermões que foram pregados aqui ao longo dessas semanas, por mais que você seja um irmão, supostamente você acha que é insignificante, mas não é. Porque não existe membro insignificante. Existem aqueles membros que aparentemente para nós têm menos valor, mas são importantes. Porque eu já vi pessoas a deixarem de ir trabalhar porque a unha doía. Só a unha, meus irmãos, mas não era a unha que ia executar o trabalho. O dente dói. Mas ele deixa de ir trabalhar porque o dente está a doer. Então você não é insignificante. Se você é novo no Senhor, você não é insignificante, você precisa lutar para viver uma vida que agrada o Senhor. E para os antigos, para aqueles que exercem influência sobre a igreja, pior ainda, meus irmãos. Amém, filhos de Deus? A outra dimensão em relação à questão da conduta cristã que eu quero trazer aos irmãos é que normalmente, e ainda bem que aqui tem vários ministros, normalmente o que é que acontece? Em regra, em tese, quando os ministros decidem trazer um assunto sobre a igreja, em forma de atividade ou de um assunto para abordar durante um bom tempo. Às vezes, quando o ministro decide subir no púlpito e por várias vezes, vários dias seguintes, ou 2 ou 3 semanas, decide pregar sobre um determinado assunto, é porque a igreja está em falta naquele assunto. Às vezes, não é toda a igreja. Às vezes é parte da igreja. Às vezes é 5%, 10%, 8%. E os ministros fazem no intuito de suprir essa lacuna, de fazer com que essa falta da igreja desapareça e a igreja continue a correr. Amém, filhos de Deus? Amém. E sabe qual é o sentido inverso dessa questão? É que se você não segue a carruagem, você não leva em consideração o que é que está a ser dito, o que acontece é que a tua conduta atrasa a corrida da igreja. Os irmãos conseguem entender? A tua conduta não só influencia o irmão da esquerda e da direita, de forma negativa ou de forma positiva, mas a tua conduta puxa a igreja está a correr. Reparem, quando Paulo fala em Gálatas a respeito, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, ao varão perfeito, para que nós sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda, tudo que Paulo traz é uma abordagem de que nós estamos a correr para atingir a perfeição. Toda a abordagem que Paulo traz é que a nossa corrida precisa continuar, nós precisamos continuar a correr. Entretanto, o que acontece na maior parte das vezes é a igreja está a correr, mas há 2, 3 irmãos que encontram falta naquilo. O que é que a igreja vai fazer? A igreja já chegou, por exemplo, até por exemplo, ao Kikagil. E os 2 irmãos ficaram aqui, fruto da sua conduta, dos seus muitos pecados. Não faz sentido a igreja continuar a correr, o que a igreja terá de fazer, e é assim que deve acontecer. Ou
Mandar 12 vir aqui à busca desses 12, então a igreja toda recuar para pegar esses 12 e continuar. Os irmãos conseguem entender a analogia? Nós estamos a correr para atingir a perfeição. Todo o sermão, as atividades, as reuniões, as vigílias, todos esses assuntos, todos esses aspectos, vêm no intuito de nos aperfeiçoar no Senhor, a fim de que nos tornemos cada vez mais e mais parecidos com o Senhor Jesus. Entretanto, a tua conduta também é um grande potencial para atrasar esse avanço da igreja. Eu creio piamente, pode-se dar o caso, que os ministros aqui talvez estavam a pensar num outro assunto. Se calhar estavam a pensar em falar de assuntos mais relevantes. Mas repare, tem que recuar para falar sobre conduta cristã, que é um assunto importante, mas básico, em parte. Porque existem pessoas que se acharem falta nisso. Sabe o que é que isso significa? Sabe qual é a implicação disso? A igreja teve que parar. E parou por quê? Por causa da tua conduta. Esse é o efeito reverso que a tua conduta provoca no seio em que você está inserido. Irmão João falou muito bem, não só dentro da igreja, mas também fora. Amém, filhos de Deus? Lembro-me de uma comunidade que durante algum tempo eles decidiram falar sobre um assunto, né? Todos os anos decidem falar sobre um assunto. Decidiram falar sobre um determinado assunto. Entretanto, foi um ano de muito escândalo no seio da igreja. O que é que eles decidiram fazer? Eles estavam para falar de um assunto, já não me lembro muito bem, mas era um assunto semelhante ao de Melquisedeque. Mas eles tiveram que parar e falar sobre conduta cristã, meus irmãos. Porque foi um ano de tanto escândalo no seio da comunidade que a igreja não tinha como falar de outros assuntos. A tua conduta também causa esse efeito, filho de Deus. Não é só você, todos nós. Faz a igreja recuar, meus irmãos. A igreja poderia estar a falar de assuntos mais elevados, a falar de outros assuntos. Uma vez alguém chegou para mim e disse: mas eu já estou aqui há 2 meses, mas sempre a falarem sobre pecado. Quer dizer, na perspectiva dele, não faz mais sentido falar sobre pecado. Mas ele não entendeu que no seio em que ele está inserido, havia essa necessidade. E repare, esse irmão que está aí, ele tem que parar a carruagem, ele tem que sair do Kikagil e voltar aqui. Dá a mão aos outros que também regressaram para levar os outros 2 irmãos que ficaram até o Kikagil. Amém, filhos de Deus? Eu lembro-me, houve um ano que nós lá estávamos até alguns problemas em relação à questão de relacionamento, né? E nós já havíamos falado muito sobre relacionamento. E no mesmo ano nós decidimos, no final do ano, abordar sobre um assunto que foi o assunto que nós sentimos, nós os ministros, da parte do Senhor, que seria abordado com a igreja. Mas depois nós paramos, nós vimos que estávamos a ter problemas na questão de relacionamento. Parou-se tudo. Nós tínhamos lá vários irmãos que já estavam instruídos a respeito da questão de relacionamento, mas tinha alguns que estavam a dar bandeiras. O que é que fizemos? Paramos. Amém, filhos de Deus? Esse é o efeito que a tua conduta traz. E no Velho Testamento isso é muito evidente. No Velho Testamento, o que é que acontecia? E nós temos um grande exemplo, que é o exemplo de Acã. Lembra quando Acã pecou contra o Senhor? Quem sofreu não foi Acã. O agravo recaiu sobre todo Israel. Era Acã, mas todo Israel padeceu e sofreu por causa do pecado de Acã. Deus entregou os israelitas nas mãos dos seus opressores e eles não estavam a entender, estavam a perder rede, mas não pode. Só que eles não sabiam que entre eles havia alguém que havia mexido no anátema, havia pecado contra o Senhor. Até que eles decidem, não, já é demais, vamos a perder todas as batalhas, vamos parar. Pararam, lançaram sorte e quando descobriram que entre eles havia alguém que havia pecado contra o Senhor. Acã. Todo Israel padeceu, meus irmãos. Esse é o efeito que a tua conduta causa no seio da igreja. E não estamos a falar de um efeito de quem exerce autoridade sobre a igreja, nós estamos a falar de qualquer irmão. Quer se trate de um irmão antigo como um irmão novo na fé.
Quem apacenta e cuida da igreja, sabe muito de comunidade, sabe muito bem que há momentos que nós esquecemos os antigos e trazemos sermão para garantir que os novos na fé cheguem ao nível dos antigos. Agora, ser o antigo vai nos dar mais trabalho. Nós já estamos a fazer esse esforço de puxar os novos para chegarem nesse nível. Só que, se você não leva em consideração a tua conduta, tem esse poder. Arrasta a igreja. Reparem, nós temos dois grandes exemplos. A carta de Coríntios, a carta de Coríntios, a carta de Hebreus e a carta de Tessalonicenses. Acho que os irmãos depois, se calhar, vão me ajudar. Você em Coríntios, quem lê Efésios, por exemplo, você em Efésios, Paulo não vem, em Efésios a abordagem é quem vocês eram, o que é que vocês faziam, como é que vocês andavam, as riquezas que ele vos proporcionou e agora como é que convém andar. Efésios, Paulo não chega com uma vara para dar chicote aos crentes de Éfeso. Mas você repara, quem lê, por exemplo, Coríntios, em Coríntios Paulo chega e dá um monte de chicotes. Paulo lhe chama de meninos, Paulo lhe chama de carnais. Em Coríntios é como se Paulo estivesse, por exemplo, em Ritondo, Cambondo, Catepo, Chicala, Cholohanga, e se apercebesse que os irmãos estivessem, por exemplo, na Fubu. Já lhes instruiu sobre tudo, mas Paulo está lá em Cambondo, em Catepa, e se apercebe, olha, esse está a cometer coisas terríveis, mesmo depois das instruções que eles receberam. E Paulo escreve as cartas e envia para eles. A carta de Coríntios, principalmente a 1 de Coríntios, não é um estímulo para continuar, é uma série de chicotes e repreensões. Porque eles estavam a se achar em falta naquelas coisas. Paulo gasta um capítulo só para lhes falar sobre o amor, mas em Tessalonicenses Paulo diz a respeito do amor fraternal, vocês já estão instruídos, eu não preciso de vos falar mais sobre isso. Esse é o efeito. Paulo podia chegar na igreja de Coríntios e falar sobre coisas mais elevadas, mas teve que lhes falar sobre prostituição, sobre dissensão, divisões entre os irmãos no seio da igreja. Em Hebreus é a mesma coisa, meus irmãos. Pelo tempo, o escritor de Hebreus olha para os seus ouvintes e percebe, vou avançar com eles, mas depois dá conta, esses se fizeram tão negligentes, volta a falar com eles sobre coisas muito básicas. Esse é o efeito que a tua conduta causa no seio da igreja, meus irmãos. A tua conduta recua a igreja, a tua conduta puxa a igreja para não avançar. Você até pode pensar, não, mas tem que ser, é necessário. Claro, nós não estamos aqui a negar que tem que ser, que é necessário. O que eu estou a tentar dizer é, nós poderíamos avançar em outros assuntos. Porque a ideia é progredirmos para a perfeição. A ideia é atingirmos a estatura varonil de Cristo. Infelizmente, a tua conduta tende a provocar isso. Então, cuida, primeiro, que você seja uma boa influência para os irmãos. Quer o irmão da esquerda, da direita, quer o irmão quer para a igreja toda. Depois, cuida de fato que a tua conduta não vai ser um autêntico potencial para fazer com que a igreja regrida. A igreja precisa progredir, não regredir. Amém, filhos de Deus? Não precisamos mais vir aqui e ficar a falar sobre como é que as irmãs devem vestir e tudo mais, porque nisso as irmãs estão instruídas. Nisso as irmãs estão instruídas. Então, esse é se calhar o segundo efeito que a tua conduta pode trazer no seio da igreja. Então, quero de facto chamar a atenção aos irmãos que levemos em consideração que a conduta cristã não é um assunto que nós temos simplesmente que olhar. E eu quero reiterar isso porque, no final de tudo, você pode achar que é algo que diz respeito a ti. E eu quero de facto fazer com que essa ideia caia por terra. Não diz respeito apenas a ti, meus irmãos, a todos nós. A tua sujeira é a nossa. Quanto mais limpo você estiver, melhor para nós. Melhor para nós. Vezes em que nós queremos indicar uma irmã para poder ir tratar com uma outra irmã e nós não. Ei, não, isso aí. Não tem que ser irmã fulana. Não. Porque nós sabemos que essa irmã é uma boa influência para as outras. Então, se você não levar isso em consideração, você não será uma boa influência. Um terceiro aspecto
em relação à questão da conduta cristã, na eventualidade de você não levar em consideração tudo que está a ser dito aqui ou tudo que foi dito ao longo dessas semanas todas, prende-se com o facto de que normalmente, meus irmãos, normalmente a nossa conduta, se por um lado a nossa conduta pode influenciar de forma positiva, o outro disse que ele estava fraco, né? E muito fraco no Senhor. Só que depois, num belo dia, ele decidiu ir em casa de um irmão à busca de um material. Quando chegou lá, em casa do irmão, ele ouviu o irmão a orar de longe, né? Subiu as escadas e ficou à espera do irmão. Mas depois, ele diz que ouvia o irmão orar, sentiu-se tão edificado só com a oração do irmão. Há irmãos, por acaso, que dá gosto de orar ao lado dele. Você vai ao lado dele, nós lá no Luanda só temos uma irmã assim, você ora ao lado dele. A oração é como se fosse uma pregação. Ele disse que ouviu o irmão orar e aquilo lhe serviu de grande estímulo, que ele depois entrou no quarto e também foi e orou com o irmão. Quando terminou de orar, ele disse que saiu daí tão estimulado, mas tão estimulado, que aquilo por acaso o ajudou muito nos dias subsequentes, meus irmãos. Então nós temos que ser essa influência. Agora, nesse aspecto que eu estou aqui, vou tentar mostrar aos irmãos, está relacionado com a ideia de que você é um elemento, é um membro no corpo extremamente importante. Você é importante independentemente do que você faz no seio da igreja. Se você faz alguma coisa ou deixa de fazer, você é importante só pelo fato de você ser membro do corpo. Amém, meus irmãos? Amém? Não importa se você não arruma as cadeiras, não importa, você é importante. Agora, a conduta cristã, quando não é levada em consideração, também acaba por ser um grande potencial no sentido de nos tornar ociosos ou infrutíferos naquilo que é o exercício da obra do Senhor. Meus irmãos, por isso é que não importa o pecado, não importa a situação em que você esteja a passar, não importa de que pecado se trate. Qualquer pecado em que você esteja envolvido, que você se depare com ele, você precisa no Senhor lutar o máximo para tratar com esse pecado. O pecado retira todo o poder espiritual. O pecado ofusca a tua visão. O pecado te faz ver coisas que você, se estivesse bem, não veria. O pecado torce a tua visão. O pecado te faz normalizar as coisas. O pecado faz com que até a tua compreensão das escrituras fique comprometida. Então, não importa de que pecado se trata, você precisa lutar ao máximo, porque essa questão da conduta cristã, quando associado com o aspecto pecado, suga todo o poder. E quando retira poder de ti, o que acontece é que você se torna uma pessoa ociosa ou infrutífera. Você precisa garantir que seja uma boa influência para a igreja, quer por meio das tuas ações de forma indireta, quer por meio da tua conduta de forma direta. Pensem numa irmã, por exemplo, né, que anunciaram aqui que está grávida. Ou pensa numa irmã que está a lutar com um pecado. E ela olha para esse pecado e no final de tudo ela percebe que não tem como, não posso ajudar as irmãs na condição em que eu me encontro. Estou a lutar com um determinado pecado. Provavelmente o que vai acontecer é que essa irmã vai deixar de ser uma boa ajuda para a igreja. O que eu estou a tentar mostrar aos irmãos é qualquer situação relacionada à conduta cristã que tenha uma implicação direta com o pecado é para você correr diante do Senhor, tratar e resolver. A fim de que você continue a garantir que sejas uma bênção para a congregação, uma bênção para o irmão da esquerda da direita. Amém, filhos de Deus? Você precisa exatamente garantir isso. Eu já vi ministros que por causa de um assunto relacionado à conduta cristã se afastou do púlpito por longo tempo e quem acabou exatamente por pagar com tudo aquilo foi a igreja. Foi a igreja. Se calhar você só arruma as cadeiras, mas pensa na ajuda que você presta pelo facto de arrumar as cadeiras. Você acaba por garantir que os ministros tenham mais tempo, se calhar, para se dedicar.
Já houve momentos, por exemplo, eu estou em casa e fico a pensar, pensava, quem já chegou? Acho que ninguém ainda chegou. Pô, mas eu sentia que tinha que me concentrar mais um bocado, porque ia ministrar e tudo mais. Mas às vezes tinha que sair a correr para chegar e arrumar as cadeiras. Houve um dia em que eu cheguei e por acaso fui muito apressado para poder arrumar as cadeiras e tudo mais. Quando me apercebi, estava tudo bem organizadinho. Eu fui num dos quartos, entrei e procurei me concentrar mais. Agora, imagine esse irmão que chegou exatamente prontamente para prestar esse auxílio e ajudou. Imagine esse irmão se mete numa série de pecados. Ele deixa de ser uma bênção para a própria igreja. Os irmãos conseguem entender? Eu não estou a conseguir encontrar outros exemplos que se calhar poderiam ajudar os irmãos. O que eu estou a tentar mostrar é o pecado te ofusca, o pecado te torna inativo. O pecado faz com que você não tenha nem sequer força para chegar aqui. O pecado até te faz chegar tarde nas reuniões. O pecado faz com que você nem sequer tenha prazer de vir para a vigília. Por isso é que o meu apelo é, não importa de que pecado se trata, você precisa lutar no Senhor a fim de recuperar, porque a tua conduta, para além de influenciar o irmão da esquerda e da direita, para além de fazer com que a igreja recue, a tua conduta também pode te tornar um crente inativo, infrutífero e um crente que não é proveitoso para a própria igreja. E não é isso que nós queremos, meus irmãos. Amém, filhos de Deus? Nós queremos que você continue a ser uma grande bênção. É isso que nós queremos. Por acaso, nós em termos de recebermos uma irmã, né? Uma irmã nova, mas já, quer dizer, nova no Senhor, mas com uma certa idade, já constituiu família e tudo mais. E por acaso, eu vi no seio da congregação, falar com a irmã fulana. A irmã fulana, temos aqui essa irmã, lhe passei todo o relatório e lhe entreguei. Meus irmãos, hoje eu voltei a falar com a irmã nova. E ela disse que está a ser bem apacentada e bem cuidada pela outra irmã. Isso não só, repare, isso não só está a ser uma ajuda para a própria irmã, como está a reduzir aquele peso que provavelmente recairia sobre os ministros, meus irmãos. Agora imagina a irmã que eu pedi para cuidar dessa, a se meter em pecados e outros escândalos, meus irmãos. Quem vai cuidar? Essa dimensão que eu quero trazer em relação ao teu pecado, em relação à questão da conduta cristã, nesse terceiro aspecto. É que quando você não leva em consideração a tua conduta, você deixa de ser uma bênção para a igreja. Aqui já não é mais uma dimensão em que você está a influenciar os outros. Já não é mais numa dimensão em que você está a fazer com que a igreja recue. Aqui você se tornou inativo, você já não presta, você já não é alguém que pode dar alguma coisa para a igreja, meus irmãos. Esse é o terceiro efeito que a tua conduta pode trazer no seio da igreja. Por isso é que eu não quero que os irmãos esqueçam que a tua conduta, você precisa associar a tua conduta com o seio em que você está inserido. Você precisa entender que toda a tua conduta tem repercussão para a igreja. Eu já vi comunidades a pararem para falar sobre prostituição, porque dois irmãos, dois apenas, foram postos na disciplina. Toda a igreja para. Então você não pensa que é você sozinho. Que é apenas a tua conduta. É a tua, porque você é quem está a agir em conformidade com o que você quer, se calhar. Mas não esquece, a repercussão, ela pode abarcar essas três dimensões, filho de Deus. Você vai deixar de ser uma bênção. Pensa no ministro que você o mais tem por estima. De repente está vindo anunciar que esse ministro cometeu aí uma série de fraudes no serviço e agora está preso. Quem vai nos ajudar com o dom que esse ministro recebeu da parte do Senhor? Quem? Amém, meus irmãos? Amém, filhos de Deus? Então, levem em consideração esses três aspectos. Agora, eu quero, para terminar o meu sermão, chamar a atenção aos irmãos de algo. Eu não quero inserir nos três aspectos, mas quero aqui
quero aqui consolidar o meu sermão com o seguinte. O que eu acabei de pregar ou de exortar aos irmãos, no final de tudo, vai gerar dois tipos de crentes. Um que vai sair daqui e de tudo que ouviu nas semanas anteriores e o que ouviu hoje, vai lutar o máximo para cada vez mais e mais se tornar um crente melhor. Aleluia. É isso que nós esperamos, meus irmãos. Esse meu sermão pode gerar exatamente esses dois tipos de crente. Um que vai sair daqui, não há hipótese, eu agora estou no Senhor, preciso viver uma vida que agrada, vai correr no Senhor. Em contrapartida, esse meu sermão, e eu não quero deixar de falar sobre esse aspecto, pode gerar um outro tipo de crente, que é aquele que olha para tudo que foi dito e diz, se é assim, não adianta, eu nem sequer vou à igreja. Irmãos, conseguem entender? É melhor nem sequer ir à igreja, porque eu vou ser mesmo uma influência negativa para todos. Essa segunda parte, esse segundo crente, esse sermão pode gerar esse segundo crente. Um que vai correr, mas o outro que vai olhar para si mesmo e vai decidir fugir, com medo de que ele seja uma influência negativa para os outros. E eu quero acautelar os irmãos que não tenhamos esse segundo tipo de crente. Porque a probabilidade de termos é muito grande, principalmente quando se trata de um irmão que está a lutar o máximo no Senhor para melhorar, é novo na fé, está a lutar para ser um crente melhor, para viver uma vida que agrada o Senhor, principalmente quando estamos diante de um crente mais ou menos assim. Então nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, a fim de que não tenhamos esse segundo tipo de crente. Amém? Amém? Nós não estamos a chamar a atenção e a mostrar o potencial que a tua conduta pode exercer no seio da igreja para que você fuja, com medo de que você influencie negativamente o outro irmão. Não, nós estamos a chamar a atenção a fim de que você pare e olhe e perceba que não é bom que seja assim e melhore no Senhor e com a ajuda do Espírito. Nós estamos a chamar a tua atenção nesse sentido. Eu já vi, e várias vezes isso acontece. Eu já vi, inclusive, uma crente que chegou e disse... Ou seja, ela deu muita confiança no mundano. E de repente começou a ter sentimento pelo mundano. Começou a se sentir tão mal, mas tão mal, que ela começou a se ver em pecado. E tudo que ela decidiu fazer é... Não posso ir para a igreja. Não faz sentido. Eu queria... Mandou mensagem, eu queria dizer aos irmãos que já não vou poder mais aparecer por causa disso, isso e aquilo. Eu não quero que nós caiamos nesse segundo tipo de crente, meus irmãos. Amém, filhos de Deus? Não importa o pecado, a ferramenta, o meio mais eficaz para lutar, combater contra o pecado é a confissão. Não é fugir. Sempre que você pecar contra o Senhor, vá diante dele, confesse, como diz João, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o diabo se aproveita disso. O diabo se aproveita dessa tua consciência fraca, de que não vou ir porque pequei, senão vou influenciar os irmãos, senão vou parecer um crente falso e tudo mais. E coloca coisas na tua consciência. Quando você deixa de aparecer, quando você deixa de cultuar, você está a deixar de receber a maior influência que você poderia ter na tua conduta cristã. Quantas vezes a reunião te ajudou a abandonar um pecado? Quantas vezes estar com um irmão da esquerda e da direita te ajudou a melhorar num aspecto? Quantas vezes ouvir um irmão te ajudou? Então não faça isso. Amém, meus irmãos? Amém? O meio mais eficaz não é fugir, é confessar. Não é se esconder, é confessar. Não é desaparecer, é confessar. Lembro-me de uma que fugiu, desapareceu, nem sequer decidiu falar onde é que foi, onde é que estava a viver. Porque a consciência ela acusava tanto, mas tanto, que ela disse, eu não posso ir, senão vou ser uma influência negativa. Eu não quero que nós cheguemos nesse extremo. Nós tivemos que procurar a irmã por um bom tempo. Houve um sábado que, graças a Deus, conseguimos lhe localizar. Ou seja, estava em lugar incerto.
Nós presumimos muita coisa. Não, se não está aqui, deve estar na tia fulana. Não, se não está na tia fulana, talvez na... Não. Epá, procuramos, quando encontramos a irmã, ela se abriu conosco, chorou e disse: eu estou a lutar com esse pecado já há 2 meses. E a minha consciência me acusa tanto que a solução que eu encontrei é fugir dos irmãos e é fugir da igreja. Não faça isso, filho de Deus, amém? Amém? Não faça isso. Não existe nenhuma recomendação nas escrituras de que quando você esteja a lutar contra um pecado, o meio é fugir. Se você pecou, confessa o teu pecado. Se estás fraco, ligue a um irmão, peça auxílio e ajuda de um irmão, a fim de que você venha melhorar. Porque a par desse detalhe, nós temos exatamente aquilo que eu chamo de a nossa consciência, a falsa consciência, meus irmãos. A falsa consciência é aquela que chega e te diz: você está sujo, vai se juntar aos irmãos para quê? Provavelmente você já passou por isso. Eu não estou a dizer que você deve levar de forma leviana o pecado. O que eu estou a dizer é: trate com o pecado, mas a solução não é fugir da igreja. Resolva o problema que você tem com o pecado com o Senhor. Mas a solução não é fugir. Amém, filhos de Deus? A solução não é fugir. Porque a nossa consciência, ela às vezes funciona de forma muito automática. A nossa consciência é assim: se quem viveu, ou quem vive, ou quem já viveu no gueto sabe muito bem. Você tá, depois de chover, está andando no beco, tem um monte de pedras, você limpa com muito cuidado. Depois encontras aquelas pedras falsas, que é esponja, por cima dela tem areia, colocam lá um pouco d'água e dá a sensação de ser uma pedra. Porque quando você está limpo, quando você está bem no Senhor, você continua a se cuidar. E repare, você pisa numa, pisa na outra. Quando pisa naquela esponja que aparentava ser pedra, a água toda salta para ti e te suja. A pergunta é: acha que continuarás a ter o mesmo cuidado que tiveste antes quando foste pisando nas outras pedras? Não. A sujeira gera uma sensação... A nossa consciência funciona assim. A sujeira gera uma sensação de descuidado. Quando nós nos sentimos sujos, nós já não queremos ter o mesmo cuidado. É aqui onde começa o problema. Pecou, foi confessar, o Senhor perdoou. Confessou a segunda, o Senhor perdoou. Na terceira, o Senhor perdoou. Na quarta, não. Não vou confessar. Você pensou 8 vezes. A nossa consciência funciona assim. Chegou a pedir: irmão Atana, ajuda-me, só estou a passar uma necessidade. Lhe ajudasse. Na segunda vez, na terceira, na quarta vez, para. Não, também já é demais. Não vou pedir na quinta, nem a quarta, nem a quinta vou pedir. Só por olhar a consequência, você continua a padecer pela mesma necessidade. Quando, se voltasses a pedir, você receberia uma ajuda. Eu só estou a mostrar como é que a nossa consciência funciona. A nossa consciência funciona assim, já é demais. Não vou mais pedir. Chega já. E é aqui onde começa todo o problema. É aqui onde começa todo o problema. E mais, há quem vai mais além. Como eu já estou mesmo sujo, não importa, vou só continuar. Ouvi de alguém que se envolveu com um mundano, que os ministros fizeram todo o esforço para poder lhe ajudar e foram dando todo o suporte necessário. Houve um dia que ela foi invadida por esses pensamentos e a consciência ela acusou de tal forma que o pecado que ela havia confessado, ela começou a se ver como se o Senhor não havia perdoado. Irmãos, perdão não se sente, aceita-se. Amém. Você não tem que sentir que Deus te perdoou, você tem que aceitar o perdão do Senhor. A nossa consciência não aceita isso, porque ela quer que nós sintamos que fomos perdoados. Isso não vai acontecer. Ela quer que você sinta. Eu quero exatamente chamar a atenção aos irmãos que nós não precisamos ter cuidado a fim de que tudo o que foi dito não gere esse segundo tipo de crente. Que o escape que ele encontra é fugir, é se afastar e tudo mais.
Se a tua consciência te acusa... Vou terminar já, meu irmão. A memória, né? Oh, peço desculpa. A consciência acusa de tal forma que tudo que o crente quer é fugir. Não importa quantas vezes você tenha cometido um determinado pecado, vá diante do Senhor e confesse. Essa é a luta que os novos na fé passam, meus irmãos. Um novo na fé se consegue vencer essa luta da consciência de que se eu confesso, o Senhor me perdoa. Não importa quantas vezes pequei e não importa se eu senti ou não, meus irmãos. Você deu um passo gigantesco. Você deu um passo grande, eu posso te assegurar isso. Às vezes, quando nós lutamos para recuperar um crente, nossa maior luta não é por ele ter pecado, mas é o modo como a consciência dele lhe invade, lhe acusa em função do pecado que ele cometeu. Essa é a luta que nós mais enfrentamos, meus irmãos. Então, por favor, eu rogo encarecidamente à igreja que todos nós a sairmos daqui saiamos como o primeiro grupo de crentes, ciente de que é assim que nos convém viver e andar no Senhor. Não importa as dificuldades, as adversidades e os agravos que vamos sofrer, somos chamados a viver assim. Não importa quantas vezes você pecou, não importa de que pecado se trate, vai diante do Senhor, confessa o teu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar, amém? E cuida que você seja uma boa influência para o irmão da esquerda, da direita e para a igreja. Cuida que você seja aquele crente que segue a pedalada dos avanços que a igreja vai dar. E cuida que você seja aquele tipo de crente que não permite que o pecado roube todo o poder que foi gerado por meio do Espírito do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar.